Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de lógica com Scratch. Meu nome é Henrique e na última aula nós vemos estruturas de repetição. Nessa aula, a aula número 7, nós vamos ver vetores. Então a gente fala de vetores, mas o que são vetores? Os vetores, eles são facilitadores da nossa vida. Ele é uma variável homogênea, unidimensional, formada por uma sequência de variáveis, todas do mesmo tipo, com o mesmo nome. Para que serve um vetor? Pensem numa situação onde nós temos que criar 80 variáveis diferentes para nome e 80 para idade. Basicamente 160 variáveis. Isso se torna impossível. Então o vetor ele vai armazenar esses valores, né? Ele é uma lista de valores. Então vamos criar um novo projeto. O Scratch vai configurar para nós o projeto, vai colocar como padrão ali o nosso Scratch Cat e nós vamos começar o nosso código. Então, pessoal, para começar, como a gente sempre faz, a gente vem em eventos e quando clicar em bandeira, certo? Agora, nós temos que criar uma variável que vai ser atribuído o valor para o vetor e criar o nosso vetor. Então, em variáveis, a gente vai criar a variável num, que a gente já está expert em criar variáveis, né? E o vetor, como funciona? Também em variáveis, o vetor é chamado de lista em Scratch. Então, aqui a gente chama ele de vet, certo? Viu como é bonito ali o vetor na esquerda? Perfeito. O nosso vetor está vazio, assim como o nosso num está com valor zero. Então, agora, a gente vai botar um sensor de uma pergunta. A gente quer atribuir um valor de entrada. Digite um valor. Certo? Esse valor não tem restrição. A gente pode digitar qualquer um. Agora, a gente vai atribuir à variável num o valor de resposta. Certo? E nós vamos fazer um laço para a inserção desse vetor. Olha como vai ficar legal. Que a gente aprendeu na última aula, né? A gente vai repetir 10 vezes, certo? Uma inserção, aqui ó, inserção em vetor, é como se fossem as variáveis. Né? Inserir num em vetor. Então, o número que a gente digitar lá em cima, ele vai inserir no vetor. Só que a gente não quer que insira sempre o mesmo número. A gente quer que insira o número e depois o próximo número dele. Então, a gente vai mudar num para aquele incremento que a gente viu anteriormente, que é num mais 1, certo? E para dar um efeito bacana, a gente vai usar o bloco de controle de esperar 1 segundo. Vamos botar 1.2 segundos. Certo? E por último, a gente quer limpar esse vetor no final. Então a gente vai esperar 3 segundos. E lá em vetores, aqui, ó, apague. Certo? A gente vai botar apague todos de vetor. Então vamos entender esse código aqui, pessoal. Quando a gente clicar na bandeira verde, vai perguntar, digite um valor, e vai esperar esse valor. Né? A gente vai mudar o num para a resposta, e repetiremos 10 vezes a inserção desse num, esperando 1.2 segundos para ele aparecer ali, o próximo, e vai mudar num para num, incrementando mais 1. Depois que ele terminar 10 vezes esse laço de repetição, ele vai esperar 3 segundos e vai apagar todos os dados do vetor. Vamos dar um play e ver o que acontece. Digite um valor. A gente vai colocar o valor 1 e vamos apertar Enter. Olha ali, inseriu o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. E parou. 1, 2, 3, apagou. Viu como é fácil? O vetor, ele é como uma variável, como eu falei anteriormente. Então, ele tem algumas atribuições de variável também. Aqui, se formos ver, ó, a gente tem que substitua o item. Vamos descartar esse código aqui. E vamos ver aqui, ó, substitua o item 1 de vetor por fim. Ó, a gente não tem nada aqui, então a gente pode inserir. Vamos inserir primeiro. Ó. Inserir thing na primeira posição. Na segunda vamos botar casa. Na terceira vamos botar pão. Certo? Agora, se a gente for ver, substitua o item 1. 1 é a primeira posição.
A gente quer substituir thing por coisa, em português. Quando a gente dá play, thing mudou para coisa. Certo? Então a gente tem várias possibilidades de alteração. A gente pode substituir o primeiro, o último, o número aleatório, né? A gente pode mostrar o item 1, o último aleatório do vetor, mostrar a lista de vetor, esconder a lista de vetor, mostrar ela novamente, né? Mostrar o tamanho desse vetor, aqui é 3, ele vai retornar um 3. Se a gente colocar, por exemplo, aqui um giga tamanho de vetor por 2 segundos, ele vai retornar 3, que é o tamanho do vetor. Certo, pessoal? Então, o vetor ele é muito útil para quando tu precisa armazenar uma grande quantidade de dados e tu não vai ficar criando várias variáveis para isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!